Olá, meu nome é Pablo Casella, eu sou analista ambiental do ICMBio e trabalho no Parque Nacional da Chapada Diamantina desde 2002. Seja muito bem-vindo ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Esse curso é um curso do ICMBio, ele faz parte de um conjunto de outros cursos que o ICMBio tem estruturado sobre o tema de visitação. Ele também é uma tentativa de tropicalização de temas e conceitos já consagrados na América do Norte e na Europa para experiências e práticas brasileiras. É importante dizer que esse curso aqui ele não encerra a questão, pelo contrário, ele se pretende um pontapé inicial para uma construção coletiva que seja alicerçada naquele ciclo que por alguns já é bem conhecido de prática, reflexão sobre a prática, adaptação, melhoria e novas práticas. Esse é o percurso para esse curso. Ele foi dividido em 6 sessões. A gente tem a primeira sessão, introdução, anatomia. Depois a gente tem a sessão que dá título ao curso. A quarta sessão é a sessão classes. A nossa quinta sessão é a sessão chamada planejamento. E por fim, a sessão manutenção. Então, essa foi a forma como esse curso foi organizado. Ele originalmente é um curso que nasceu presencialmente e pretende continuar sendo presencialmente. Isso que está sendo trazido por meio dessas videoaulas é tão somente a parte conceitual do curso. Então, na versão presencial, ele é um curso de 40 horas, intercalando nessas 40 horas momentos de exposição conceitual, de aulas expositivas, com momentos de atividades práticas ao ar livre. E um dia inteiro do curso dedicado ao campo, um dia inteiro no campo, colocando em prática tudo o que foi visto nos dias anteriores. Esse é o formato ideal. No entanto, para a gente poder ampliar esse conhecimento, chegar até um maior alcance nacional dessa parte conceitual do curso, essas videoaulas vão trazer apenas essa parte que é possível fazer à distância. Então a gente começa hoje com a introdução, a sessão de introdução, que ela é uma sessão na qual eu considero que nós podemos ganhar os corações. Ela é a sessão que propõe reflexão. Ela é um momento que poderia ser chamado de um prólogo do curso. Então, se você tem como objetivo específico já chegar na parte, algumas sessões mais à frente do curso, tudo bem, fica totalmente livre. No entanto, eu recomendo fortemente que a gente passe por esse momento de reflexão, porque ele é um nivelamento fundamental de conceitos, que não os conceitos técnicos, mas conceitos que trazem o espírito por trás desse curso. Então, mesmo aquelas pessoas que são as que a gente pode considerar as pessoas mais mão na massa, os mais pragmáticos, que querem ir logo pegar a enxada e ir para o trabalho de campo, eu considero que até para esse perfil é mais recompensador que essa pessoa entenda que o trabalho dele ou dela na prática, ali no dia a dia, na mão na massa, ele faz parte de um grande projeto, de uma grande estratégia. Eu gostaria que essa pessoa que tem esse perfil também entendesse como o seu trabalho ali no campo, na trilha, está inserido em uma imensa e heróica missão de salvar o mundo. E é nessa sessão de introdução que eu quero apresentar, quero ver se eu convenço você disso. A sessão de introdução, por sua vez, também foi dividida em aulas. Para esse formato videoaula, dizem tem que ser mais dinâmico e mais curto. Então, nós vamos dividir a sessão de introdução em 4 aulas, que são a aula 1, dissociação humana-natureza, a aula 2, visitação de natureza, a aula 3, evolução das motivações, depois na aula vocês vão entender melhor o que significa isso, e a aula 4, diversidade de trilhas. E hoje já começamos na nossa primeira aula, então falaremos agora sobre a
chamada dissociação humano-natureza. Esse tema ele é o cenário que antecedeu e provocou toda a ideologia desse curso. Eu espero que ao final do curso, vocês vão perceber como essa temática é a grande mola propulsora do curso como um todo. E o que é esse conceito da dissociação humana-natureza? Ele é um conceito não tão antigo, mas ele retrata um processo antigo que é gradual e crescente. A separação do ser humano dos ambientes naturais. Essa dissociação, ela em geral é acompanhada daquela noção antiga, histórica, da dominação da natureza pelo humano, da domesticação da natureza. É por isso que eu trouxe essas duas imagens. Para alguns ela já é conhecida e famosa, mas ela retrata aí na foto de 1930 o que era o Rio Pinheiros e na outra foto o Rio Pinheiros atualmente, que foi retificado. Dá para ver na foto antiga de 1930 já o projeto de retificação dele, acabando com os meandros. Ele é só uma imagem de ilustração desse processo que é mundial, que aconteceu em toda a história da civilização humana, de moldar a natureza, adaptar a natureza para os objetivos bem específicos e peculiares da humanidade. Ele é um processo milenar, portanto, é ancestral, mas ele se intensificou radicalmente com a Revolução Industrial e, mais recentemente, com a urbanização da humanidade. E quando a gente fala de urbanização da humanidade, naturalmente vem para a gente esse conceito, esse sim, bem mais famoso, que é o êxodo rural. Por quê? O êxodo rural, a urbanização, ela é causa e, ao mesmo tempo, consequência do êxodo rural. Ou seja, as pessoas deixaram a sua moradia nesse território, que era a zona rural, migraram para os centros urbanos, ou porque os centros urbanos, exatamente por conta da urbanização, se tornaram atraentes para aquilo, ou porque na zona rural algo os impeliu e mesmo que não fosse atraente a ideia de ir para um centro urbano, era o que restava para ser feito. Portanto, a urbanização também foi causada pelo êxodo rural. Por isso que eu digo que a urbanização é causa e consequência do êxodo rural. E eu gosto de trazer esse gráfico, não vamos nos ater aos detalhes dele, ele tão somente mostra para a gente um processo, um recorte histórico aí da taxa de urbanização brasileira desde a década de 1940 até a década de 2010, que é quando a gente teve nosso último censo oficial. Esse gráfico vai mostrando inequivocamente como a taxa de urbanização só cresceu intensamente. A parte azul das barras mostra a porção da população que vivia em áreas urbanas e a parte verde mostrava a população rural. Veja como ela vai se invertendo ao longo do tempo, ao ponto de que hoje, hoje, 2020, naturalmente nós estamos ainda com um processo um pouco mais acentuado do que esse de 2010. Né? Se não me engano, essa barra de 2010 é, na verdade, 2016. Mas, enfim, a gente hoje está com mais de 84% da população brasileira vivendo em centros urbanos. Mas, sobretudo, eu destaco nesse gráfico o fato de que, como a gente pode ver, ali na década de 70, na década de 1970, aconteceu a virada em que a maior parte da população se tornou urbana. E portanto, o processo que é chamado de urbanização do país, ele é um processo recente, ele é um processo contemporâneo, ele é do nosso tempo de vida. Muitos de nós nasceu nesse momento, ou um pouco antes desse momento, ou seja, acompanhou esse momento. Isso pode ser dito de outra forma. As pessoas que participaram desse processo do êxodo rural ainda estão vivas, ainda estão entre nós. E por que eu faço esse destaque? Eu faço esse destaque porque eu defendo uma tese e quero compartilhar com vocês essa tese, mas antes eu faço um convite. Como vocês estão vendo esse vídeo aí, essa aula num vídeo, agora é o momento de fazer uma pausa, pelo tempo que você achar necessário, para fazer uma contemplação dessa obra de arte que eu trouxe para vocês.
para vocês, eu queria que vocês entrassem em contato com que tipo de sensação, que tipo de percepção, que emoção essa obra traz. Eu, quando contemplo esse quadro, nitidamente, para mim, ele não retrata pessoas felizes. Pelo contrário, ele traz uma representação de dor, de sofrimento, uma tragédia familiar, né, que representa a tragédia de um povo. E por que eu trouxe essa obra de arte nesse momento? Porque ela é uma imagem icônica do êxodo rural brasileiro. E por que a arte às vezes representa tão bem a realidade, né? A parte sutil da realidade, mas que é a realidade? Porque ela capta o que talvez seja uma inteligência coletiva, sensações coletivas que existem, e traduz numa obra. Para mim, esse quadro do Portinari, que é o quadro chamado Retirantes, ele retrata o possível trauma da vida no campo, na vida de pessoas que, assim, salvo algumas exceções e as visões românticas que a gente tem sobre a vida idílica no campo, o contato que se tem com as pessoas que efetivamente vivenciaram a vida rural no dia a dia, na sobrevivência, no trabalho, nem sempre o relato dessas pessoas é um relato bucólico e aprazível. Sobretudo na região Nordeste, mas eu acho que em todas as regiões do país, os lugares mais afastados dos centros urbanos, eles passaram por processos de dor, de sofrimento, que também foram uma das motivações do êxodo rural. A gente tem que lembrar que, além do êxodo rural, além da urbanização, a gente tem um processo de uma exacerbação da urbanização, que é o superadensamento da população. Olha essa informação, né? 96 milhões de brasileiros moram em metrópoles. Praticamente a metade da população brasileira vive em metrópoles. Sem esquecer de que uma outra parte dessa população, que não está em metrópoles, ainda assim está em centros urbanos. Porque metrópoles, nesse dado, considerou metrópoles aglomerações com mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, as pessoas que estão morando em lugares com 700 mil habitantes, 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, que são grandes centros, nem entra nessa estatística. Resumindo, nós brasileiros, vivemos em grandes centros urbanos. Uma pequena parcela da população urbana vive em pequenas cidades e uma minúscula parcela, hoje em dia, vive nas zonas rurais. Eu trago a seguinte reflexão. Considerando essa territorialização da população brasileira, vivendo nos grandes centros urbanos, eu pergunto, e é uma pergunta para a gente refletir, antes de passar para o próximo slide, que já é uma resposta. Que lazeres a sociedade brasileira, a população brasileira que é urbana, tem? Quais são os lazeres da massa populacional brasileira urbana? Eu considero que, para muitas dessas cidades, hoje, o lazer, talvez o principal lazer, seja os shopping centers, que vieram substituir, inclusive, o que era o principal lazer, talvez, de décadas atrás, que era a praça, né? O encontro no espaço urbano ao ar livre, na rua, numa praça. Hoje, por uma série de razões, esses encontros não acontecem mais nas praças e foram drasticamente substituídos pelo shopping. Para algumas cidades, com essa realidade de serem cidades litorâneas, a gente também tem como um grande ponto de lazer urbano as praias. E nesse momento eu estou tomando uma liberdade de considerar que o lazer na praia ele não é um lazer de natureza, porque são praias urbanas, elas estão severamente modificadas, com quiosques, com uma avenida beirando areia, com uma série de transformações que foram feitas para virar, de fato, um espaço de lazer urbano. Mas aceito o contraditório, se alguém falar assim, não, esse também é um lazer de natureza. E mais emblemático ainda, o lazer portátil, o lazer que não é um espaço físico,
ele é um espaço virtual, que é o lazer eletrônico. É o lazer... assim, se fosse falar sobre isso 20 anos atrás, a gente falaria da televisão. Ela continua sendo representada por essa imagem, mas hoje, mais fortemente ainda, o smartphone, né? O nosso celular que está no bolso, que representa todo um universo de entretenimento e lazer que é não territorial, não geográfico. Ele é um lazer que a pessoa mergulha num universo paralelo, efetivamente, e quase todos nós estamos com esse equipamento à nossa disposição. Então, eu trouxe são só exemplos, não encerra aqui, mas são exemplos para ilustrar uma das inúmeras consequências do êxodo rural. Eu selecionei, pincei essa consequência, que são os lazeres urbanos, propositadamente, porque eu considero que ele faz o trilho que chega na temática do nosso curso. Essa temática da dissociação humano-natureza, ela é bem percebida mundo afora. E a percepção que é feita dela é traduzida de diferentes maneiras. Eu trouxe aqui para vocês uma dessas maneiras, que eu considero super rica e recomendo fortemente. Esse sujeito, Richard Louv, ele é um jornalista estadunidense que tem a sua carreira pautada em trabalhos, investigações. Ele escreveu outros livros que faziam investigação sobre a infância, e numa obra que também era como uma sequência lógica do seu trabalho, que é essa que está na imagem para vocês, é o livro chamado A Última Criança na Natureza. Ele é de 2016. Nesse livro, o Richard Louv ele transcende a questão da criança, embora o título seja criança, e ele vai falar sobre toda a sociedade, como ele faz um resumo com suas lentes dessa dissociação humana-natureza. São lentes estadunidenses, mas a gente vai se ver representado, com certeza. E nesse livro ele cunha um termo, que é o transtorno do déficit de natureza. Notem que é um termo que não tem conotação médica, ele não é catalogado lá naquela lista de transtornos de saúde mentais que os Estados Unidos publica periodicamente. Ele é uma forma que ele traduziu todo esse processo das consequências dessa dissociação humana-natureza. E é sensacional esse conceito e todo o trabalho que ele, toda a argumentação que ele traz no livro para chegar nesse conceito. Portanto, eu recomendo bastante a leitura desse livro, acho sensacional. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso numa próxima aula. Nesse momento eu só queria concluir esse raciocínio, fazendo essa propaganda desse livro. E esse é o fim dessa nossa primeira aula da introdução. Agradeço a sua atenção até aqui e até a próxima aula.